Olga. Feito este introito, Yeshua desceu ao cerne do problema. O que me aflige é a situação de pobreza e miséria em que está mergulhado nosso povo. A miséria não é só uma condição social, já que também se reflete em sua mentalidade, tão absorta pelo dia a dia que eles são incapazes de verem que a solução de seus problemas reside neles mesmos. Não só de uma forma individual, mas também da própria coletividade de que fazem parte. Yeshua havia feito uma pequena pausa, como a demonstrar que iria entrar em outro assunto, porém dentro da mesma linha de raciocínio. Eu acredito que Deus tem um plano maravilhoso para a Terra. Este não é um lugar onde o bem e o mal lutarão para sempre atrás das almas dos homens. Este é um momento de transição, de grandes mudanças, que nós podemos empreender. Eu acredito que Deus deseja que nós implantemos o seu reino aqui na Terra. Para tal, o reino de Deus deve estar não só no coração dos homens, mas também nas relações entre as pessoas e nas condições de trabalho. Sem uma relação correta entre os homens, sempre existirá o poder do mais forte sobre o mais fraco, ou seja, um sistema injusto, que premia apenas aquele que muito tem, e penaliza os que nada possuem. Zebedeu olhou para seu irmão Oséias a se perguntar que palavras eram aquelas. Afinal das contas, eles eram os líderes da comunidade e, de certa forma, se viam como o mais forte a dominar o mais fraco. Yeshua prosseguiu sua locução, e mesmo que houvesse notado os olhares entre os dois homens, não se incomodou, pois sabia para onde se destinava. Muitos homens sábios acham que para remediar a situação de pobreza é necessário acabar com a riqueza. Mas, em verdade, eu lhes digo, que isto só irá trazer mais miséria. A riqueza, honestamente adquirida, pelo contrário, é uma dádiva de Deus. Mas como todas as coisas ao Pai pertencem, e Ele retornarão, no devido tempo, é preciso que se faça esta dádiva ser melhor aproveitada. Vou lhes contar uma história para mostrar como um senhor de extensas posses pode agir, e se tornar ainda mais rico. Os presentes se ajeitaram melhor, pois não há nada que atraísse mais os homens de então do que uma boa parábola. Um homem rico, dono de grandes extensões de terra, foi fazer uma viagem. Chamou 3 servos e deu-lhes, a cada um, respectivamente, 5, 2 e 1 talento, 36 quilos de ouro. Quando voltou de viagem, chamou-os para prestarem conta. O que havia recebido 5 talentos, reportou-lhe que usara aquele dinheiro em vários negócios e o multiplicara, dando-lhe conta de 20 talentos. O Senhor se regozijou com aquele servo e deu-lhe parte da riqueza que houvera ferido. Chamou o segundo, que também havia feito negócios, mas que não conseguira tão bons resultados. Contudo, mesmo assim, devolveu-lhe os 2 talentos, acrescidos de mais 2. O Senhor se regozijou e o parabenizou, dando-lhe uma porção menor do lucro. O último, com medo de que os ladrões o roubassem, escondeu o dinheiro debaixo da terra, e apenas devolveu-lhe o que houvera recebido. O Senhor se enfureceu-se e mandou-o embora da propriedade, dizendo-lhe, com teu medo e imprevidência, nada fizeste para me enriquecer. Devias ao menos ter levado o dinheiro ao banco, onde poderias ter usufruído de juros. Sabes que colho onde não plantei, pois sou arrendatário de terras, assim como recolho onde não espalhei, pois sou investidor, e tu não seguiste meu exemplo. Teu medo e tua incompetência foram tua perdição. Pois é chegado o tempo de que aquele que muito tem, mais lhe será acrescido, e o que pouco tem, o pouco lhe será retirado. Mandou dar os 2 talentos para aquele que obtivera mais resultados. O servo mau foi jogado para fora das propriedades do Senhor. Yeshua explicou sua parábola. Esta história tem 2 enfoques. Um pelo lado material. Se recebemos de Deus o dinheiro, devemos fazê-lo ser motivo de alegria para todos, através de muitos negócios, pois só assim todos terão oportunidades de enriquecerem. Os que guardam o dinheiro e só vivem com medo de perdê-los, hão de perder a si próprios.
A segunda interpretação é a dos talentos naturais que Deus nos deu. Se um homem sabe cantar, que cante; se sabe comandar, que comande; se sabe plantar, que plante. Se ele não usar seus talentos com medo de gastá-los, ou de que isto irá ser uma excessiva responsabilidade, vai perder o dom, por falta de uso. Oséias, pai de Shimon, que tudo escutava, perguntou-lhe, com modos polidos e fina educação dos quais era portador: Mestre Jesua, desculpe a impertinência, onde quer chegar? Em que consiste sua doutrina? E o que nós podemos fazer para nos tornarmos úteis? Bem perguntado, tio Oséias. Serei claro. Observem que o dono das propriedades ficou mais rico porque soube dar aos servos dinheiro para que eles fizessem com ele mais negócios e pudessem prosperar também. O mesmo acontece com aqueles que usarem seus recursos para, ao dividi-los, multiplicá-los. O reino de Deus não pode ser oferecido aos pobres apenas como mais uma promissão. Eles já estão repletos de profecias e promessas. E preciso demonstrar que é possível melhorar a vida deles. E antes que os demais perguntassem como, ele mesmo fez esta pergunta a eles: digam-me, como podemos melhorar a vida deles? Os homens menearam a cabeça de um lado para o outro como a se perguntarem como era possível, mas ninguém respondeu. E Jesua aproveitou e prosseguiu: se nós alterarmos as relações de trabalho entre os que possuem o dinheiro e os que são desprovidos, demonstrando através de exemplos que isto é possível, e não apenas promessas ou sonhos, estaremos no caminho para implantar o reino de Deus na terra. Ainda assim a doutrina de Jesua era por demais hermética. A atenção dos demais começava a se dispersar, pois cada um pensava de que forma isto podia acontecer. Assim, Jesua tornou-se mais aberto e contou seu plano. Eu vi, certa feita, um tipo de pesca onde se conseguiam resultados bem mais interessantes do que eu pude observar aqui. Se implantarmos tal forma de pesca aqui e mudarmos a forma de relação entre os donos do dinheiro e os trabalhadores, eles notarão que o reino de Deus não é uma quimera. Será algo real e palpável. Zebedeu não pôde conter uma exclamação, típica de quem está aferrado às tradições e aos costumes. Mas, Jesua, nós pescamos assim há centenas de anos. Não vejo razão de modificarmos o que já funciona. O espírito que descansa, morre. O Pai nos deu inteligência para ser usada, aperfeiçoando cada vez mais o que temos. Costumes e tradições foram feitos para serem respeitados como um ponto de partida, mas devem ser também quebrados como um avanço. Se nós podemos obter mais com menos esforço, por que devemos cansar nosso corpo em vão? Acredite quando lhe digo que se pode pescar mais do dobro do que você pesca hoje, com os mesmos homens. Com isto, você também irá dobrar a sua fortuna. Jesua havia feito sua locução sem empáfia, sem nenhuma pose histriônica, apenas com um magnético sorriso nos lábios, com doçura em sua voz, mas sem gaguejar, ou com qualquer sintoma que demonstrasse que não sabia o que estava fazendo. Zebedeu, no entanto, ficou mais interessado pelo fato de que poderia dobrar sua renda sem grandes investimentos. E como você pretende fazer isto? Jesua parecia já ter tudo resolvido, pois, sem pestanejar, falou: para tal, precisaríamos desenvolver um barco maior, uma rede mais resistente e treinar os pescadores a fim de pescarem de forma diferente. Com sua aquiescência, farei tal embarcação. Eu e meus irmãos e primos trabalharemos a madeira. Além disso, encontrarei na cidade alguém que saiba fazer uma rede de acordo com minhas instruções, assim como velas de que eu vou precisar para o barco. Terei tudo pronto em algumas semanas e faremos uma experiência. Se for bem-sucedida, ensinarei a técnica a todos e teremos um aumento extraordinário no pescado. Caso contrário, você não tem nada a perder, meu tio, pois não iremos gastar nenhum lepto, centavo, de seu dinheiro. Ótimo, mas de qualquer forma, você terá despesas, pois a madeira deverá ser adquirida,
as velas confeccionadas, assim como outros artefatos. Se houver necessidade de dinheiro, não tenha pejo em falar comigo, pois estou disposto a gastar um pouco para ver se suas ideias realmente funcionam. Zebedeu jamais faria tal oferta se o seu querido primogênito Jacob não houvera sido curado pelo mestre. A cura lhe havia franqueado um espírito mais aberto e generoso, mesmo que Zebedeu não fosse um senhor feudal rigoroso. Pelo contrário, ele via em seus pescadores uma forma de sociedade, mas que só não era melhor porque os resultados eram parcos. Acho a sua oferta mais do que generosa. Entretanto, desejo que acertemos uma forma de contrato desde o início. Caso a nova forma de pescar traga resultados reais, quero introduzi-la em larga escala em Cafarnaum. Para tanto, o senhor deverá acertar uma nova modalidade de arrendamento de seus barcos, assim como permitir o ingresso de novas formas de comercialização do pescado de novos integrantes. Zebedeu quis saber como seria e Jesua passou a próxima meia hora explicando tudo em detalhes. A princípio, Zebedeu estranhou, mas Jesua foi rebatendo todos os seus pontos de dúvidas, e no final, o nobre local estava convencido de que, mesmo que abrisse mão de certas regalias, se acontecesse tudo o que Jesua previa, ele iria ficar ainda mais rico. E Jesua, no outro dia, começou seu trabalho de construir um bote de pesca maior. Lembrava-se de como os pescadores de Puri, no Golfo de Bengali, na Índia, haviam feito embarcações maiores e explicou para Talma o que ele queria. Em muito ajudaria a simbiose entre Jesua e seu gêmeo Eldá, que cada dia mais se aguçava. À medida que Jesua falava o que queria, Talma captava mais do que simples palavras, mas principalmente imagens e conceitos, o que facilitava de sobejo o entendimento. No outro dia, Jesua foi apresentado a Elisa, um dos melhores carpinteiros da cidade, que trabalharia em conjunto com Talma. Jesua explicou o que desejava dele, e Elisa, no início, mostrou-se reticente, mas sobrepujado pelo encantador sorriso de Jesua, conhecido agora como o homem que viera de Nazareth, acabou concordando com suas ideias. Afinal das contas, o máximo que iria acontecer é que ele trabalharia por um soldo menor, mas com vários ajudantes gratuitos a lhe emprestarem sua força de trabalho. Mais tarde, Jesua se reuniu com o fabricante de redes local e explicou-lhe de que ele iria precisar. Além de ser uma rede levemente maior do que o dobro que os pescadores da região usavam, ela era também mais resistente, com uma malha mais estreita, exigindo, portanto, mais força para ser operada. Enquanto Talma chefiava a construção da embarcação, Jesua havia conseguido alguém para preparar as velas, pois elas eram maiores e mais pesadas do que as que eram usadas. Neste ínterim, enquanto todos trabalhavam, até mesmo Jesua labutava, pois foi ele e mais alguns poucos ajudantes que foram cortar as principais árvores da redondeza para construírem a embarcação. Após 2 semanas de intenso trabalho, o barco ficou pronto, com suas velas brancas altaneiras e uma rede imensa, que poucos conseguiam levar sozinhos. O barco foi lançado à água, para ser testado. O barco navegou sem nenhum problema e mesmo sendo maior e mais pesado do que os demais, singrava bem mais rápido do que as embarcações tradicionais. O primeiro dia de experiência com a pesca foi um fiasco, pois os pescadores embolaram a rede e quase a rasgaram. Não pegaram nada e Shimon e seus amigos ficaram fortemente desconfiados de que Jesua podia entender muito de carpintaria e de curas, mas que de pescaria era bizonho. Jesua não arrefeceu seu ânimo, sabia que toda novidade exige adestramento. No segundo dia, quando os homens voltaram dizendo que não conseguiram nada, ele mesmo entrou no barco e ordenou para irem até o meio do mar. Shimon disse-lhe: Mestre Jesua, não insista. Os peixes nos evitam. A noite está para cair. Deixemos para amanhã. O amanhã é incerto. O hoje é tudo o que temos. Iremos agora.
A verdadeira autoridade nasce da confiança do subordinado no comandante. Shimon sabia que Iesua tinha razão. O que Shimon tinha era medo do fracasso. Iesua subiu a bordo, mandou soltar as amarras, afastou-se das margens e dirigiu-se ao meio do mar. Naquele momento, ele começou a ensinar os homens como deveriam jogar a rede. Ela devia ser desdobrada cuidadosamente enquanto o barco fazia uma longa volta sobre um ponto imaginário. Ele mandou jogar a rede gradativamente a boreste, o lado direito, e a embarcação continuou singrando, enquanto desenrolavam a rede. Quando a operação terminou, os 4 homens olharam ansiosamente para Iesua, que lhes disse: está na hora de justificar a fama que este mar tem de ser piscoso. Comecem a puxar a rede. Aos poucos, Iesua e os homens começaram a recolher a rede e o peso foi se tornando insuportável. Iesua, que já havia visto tais resultados antes, ao largo de Puri, na Baía de Bengali, deu ordens para que se dirigissem para a praia e, ao chegarem lá, todos começaram a ajudar. Mais de 3.000 peixes foram pescados naquele instante, dando mais de 200 talentos de peso. Uma enormidade. O povo exultou. Zebedeu soube dos resultados e quis vistoriar tudo com intenso cuidado. Iesua mostrou-lhe os detalhes da embarcação, das redes, das velas e da forma como se trabalhava a pesca de arrastão. Respondeu as perguntas com correção, e Zebedeu, um homem de visão para a época, concluiu: estou maravilhado. Conforme nosso acordo inicial, financiarei mais 10 embarcações, venderei o barco pelo preço que me custar, acrescido de juros normais, e comprarei a carga toda pelo preço justo. Só peço uma única coisa: lealdade. Não vendam a ninguém sem antes oferecerem a mim. Os meses que se passaram foram muito atribulados. As matas vizinhas não ofereciam a melhor madeira, e grande parte do novo carregamento teve que ser trazido das montanhas da vizinha Fenícia. Elis e Talma não davam conta de tantas encomendas e Talma, cada vez mais, construía barcos mais perfeitos, dando a um e a outro toques pessoais, que embelezavam as embarcações. Os 2 filhos de Zebedeu trabalhavam assiduamente, e colocavam o melhor do seu vigor físico no corte e transporte das árvores. Os demais continuavam sua faina diária, sem maiores interrupções. Zebedeu não poupava despesas, exigindo sempre a melhor madeira, a rede mais bem feita e as velas mais robustas. Era, no entanto, um administrador cuidadoso, e não gastava dinheiro à toa, sempre verificando se havia desvios indesejados. Além dos recursos de Zebedeu, Iesua havia incutido na mente das pessoas de Cafarnaum a necessidade de se trabalhar em grupo, em regime de mutirão e que todos deviam colaborar com os recursos de que dispusessem para a consecução do projeto. Como eles haviam visto os resultados, não tiveram medo de se lançarem na empreitada. Iesua, no início, fez as vezes de tesoureiro, mas no futuro, outro tomaria seu lugar. O regime de mutirão fazia com que tudo pertencessem a todos, num sistema muito parecido com o dos essênios de Engadi, e o dos terapeutas de Alexandria. Era uma forma primitiva de se ter tudo em comum, um socialismo utópico, mas que obtinha bons resultados para sociedades pequenas e primitivas. Ele acreditava que, com a união dos recursos de produção, poderia-se gerar um salto econômico, que possibilitaria à comunidade sair de sua estagnação e inferioridade. Ao adquirirem certa riqueza, então com maiores recursos, tais saltos poderiam continuar a existir por meio de avanços tecnológicos, melhor administração dos recursos, educação específica para operar novas técnicas e vontade de progredir materialmente, mas sempre com vistas a um aprimoramento pessoal. Iesua estava convencido de que o aprimoramento pessoal devia andar par e passo com o desenvolvimento social. Iesua, desde o início, quando se instalou em Cafarnaum, era assediado por pessoas do local que desejavam curas para seus males.
Sua fama o precedera graças ao proselitismo de Shimon e também pela cura de Jacob, que ele efetivara na sinagoga. As caravanas que passavam por perto e que se abasteciam de peixes defumados, escutavam falar de Jesua e levavam as notícias para outros lugares. Pessoas que tinham parentes em cidades vizinhas também faziam a mesma publicidade, enaltecendo as qualidades do taumaturgo de Cafarnaum. Nos shabates, a cidade começou a ser invadida por pessoas sequiosas de serem curadas pelo Nazareno. Começaram vindo em pequenos grupos, o que possibilitava que Jesua os atendesse sem embargo. Na terceira semana, o número já subira para quase 200 de pessoas. A maioria compunha-se de acompanhantes dos inválidos e adoentados. E Jesua passou a dedicar o final da tarde para as atividades curadoras, pois nesta hora a canícula era por demais intensa para o duro trabalho físico. E Jesua tinha uma vasta experiência em taumaturgia. Sabia que devia delegar ao máximo as diversas atividades, sem o que seria atropelado pela turba descontrolada. Assim, ele organizou com Shimon uma seleção prévia dos vários tipos de doenças. Com seu poder e com a ajuda de espíritos especializados, ele escolheu 8 pessoas para impor as mãos, coordenadas por Talma, que já havia demonstrado uma força taumatúrgica impressionante. Eles eram também coadjuvados pela sogra de Shimon, uma mulher de 45 anos, chamada Batseva. Ela tinha um poder curador excelente. Só era superada pelo próprio mestre Jesua e por Talma. Ele reuniu Talma e Batseva com mais 6 pessoas, criando um grupo curador para os casos de doenças normais. E Jesua gostava de trabalhar com mulheres, seu poder curador era superior ao dos homens. Elas eram mais maternais e se emocionavam com maior facilidade, o que, desta forma, liberava mais energia curadora, fluidos vitais de alta vibração. A emoção era um fator importante na cura. Certa feita, após uma sessão de cura, a sogra de Shimon, Batseva, caiu de cama. Ela estava com uma terrível dor de cabeça, febre alta e sentia-se enjoada como se estivesse grávida. Shimon chamou o mestre para curá-la. Assim que Jesua entrou no quarto da senhora, ele a viu rodeada de uma gosma negra, distribuída um pouco na cabeça, alguma parte dela no estômago e outro tanto na região torácica. Não se tratava de um espírito, e sim, de uma carga energética que ela havia atraído para si, como se fosse um ímã. Esta carga de baixa vibração a estava deixando doente, fazendo absorver as mesmas características do doente que ela havia tratado. E Jesua deu-lhe uma série de passes longitudinais com as 2 mãos abertas, espalmadas, enquanto orava para se concentrar. De suas mãos saíram chispas de luz, que dissolveram a negra gosma. Em poucos minutos, Batseva levantou-se completamente refeita de sua febre e do mal-estar geral que houvera sentido. Durante as cerimônias públicas, Shimon ficava coordenando as pessoas, distribuindo-as pelos diversos grupos de assistência que foram estabelecidos. Os casos de possuídos, loucos e dementes eram tratados por Jacob que, como se fosse um imã, atraía os obsessores que se grudavam em seu corpo, e depois, com a força de seu pensamento, agora mais disciplinado, os expulsava. Jacob era ajudado por Yochanan ben Zebedeu que, com algumas poucas aulas do mestre Jesua, demonstrou ser um vidente de escola. O grupo de Jacob contava com a ajuda de André, que também tinha qualidades parecidas com as do filho mais velho de Zebedeu, só que, no seu caso, ele não chegava a ficar sob influência mental do espírito. Com isso, ele podia falar com o obsessor, não permitindo que Jacob se destrambelhasse e viesse a se machucar, como fora comum, no passado. Havia um grupo que trabalhava diretamente sob a influência de Jesua, impondo as mãos, e era constituído de 2 mulheres, que o mestre observara cuidadosamente. Essas mulheres, ainda jovens, pubescentes, emitiam grandes quantidades de fluido vital, que, sob a orientação de espíritos especializados,
Eram capazes de fornecer importante material para curas ditas milagrosas. Esse grupo trabalhava no interior da casa de Elisa, o carpinteiro. Eram suas duas filhas. Elisa acompanhava-as e ele mesmo era um excelente operador, emanando doces vibrações. Neste lugar, era o próprio Yeshua que operava, levando o lenitivo aos casos mais agudos. Essa operação curativa levou algumas semanas para ser montada, e foi nascendo das observações que Yeshua fazia das pessoas de Cafarnaum. Yeshua usava sua vidência para determinar quem podia ajudar e de que forma, além de orientações que os espíritos lhe davam, o que determinava o tipo de assistência que cada um podia dar. Shimon, um líder nato, foi oferecendo os préstimos de um ou outro que ele conhecia, e com isso, ajudou o mestre Nazareno a montar mais rapidamente sua equipe. No entanto, o que parece ser produto do acaso, era realmente a conjugação de diversos esforços feitos no mundo espiritual pelos operadores em questão. O que parecia ser fruto de coincidências, era o trabalho de centenas de espíritos, os mais dignos operadores médicos e enfermeiros espirituais, que escolhiam seus melhores colaboradores entre as pessoas de Cafarnaum, assim como também os mais proficientes guardiões astrais para garantirem a segurança, reunindo, desta forma, um plantel de elevada estirpe. O público, no entanto, desejava ser curado por Yeshua e não, por um outro qualquer. Para atendê-los, seria necessário que mestres se desdobrassem em números, o que seria impossível. Para não frustrar quem vinha de tão longe, o mestre fazia uma preleção, e, junto com seus diversos grupos de atendentes, ele fazia uma imposição de mãos. Muitas pessoas, já tocadas pela graça da fé, sentiam-se melhores, e outras, predispostas à cura. Muitos dos loucos tinham seus acessos naquele momento, exigindo firme atividade dos ajudantes de Yeshua. Foi neste período que Yeshua aproveitou uma certa calmaria para conversar com seu grupo. Essa reunião se deu no final de uma tarde, quando os pescadores haviam voltado e Yeshua, Talma e seus primos estavam descansando, depois de um dia de trabalho e curas. O primeiro a puxar o assunto que os fazia roer de curiosidade foi Shimon. Yeshua, eu me lembro, quando estávamos com o Yokshanã, de que ele o chamou de Messias. O que você nos diz disto? Você é o Messias? Todos se voltaram para Yeshua. Eu pensei muito sobre este assunto e posso lhes dizer o que concluí. O que é o Messias? Um guerreiro que irá libertar Israel através da violência. Então não sou o Messias. Será um enviado do Pai, que irá instituir o reino de Deus na terra, retirando o Yetzirará, tendência para o mal, do coração dos homens. Sim, então eu sou este homem. Houve um murmúrio entre os homens. Então ele confirmava que era o Messias. Shimon, sempre muito prático e objetivo, perguntou-lhe, mas, mestre, como você irá fazer isto? Como fazer com que os homens só tenham o Yetzer Tov, a tendência para o bem? Não será necessária a formação de um exército. Não será importante que você se torne rei de Israel. Afinal de contas, todos nós sabemos que você é o legítimo sucessor do trono, pois é descendente do rei Davi. Shimon tinha a tendência de fazer várias perguntas ao mesmo tempo, avassalando o interlocutor com várias questões, simultaneamente. Yeshua, no entanto, as respondeu em sua própria sequência. Estou formando um exército. Vocês são os meus comandantes, assim como terei outros que virão no tempo oportuno. Pode-se combater o mal com o mal, mas isto não irá modificá-lo. O que queremos é a mudança da mentalidade do homem. Se ele acreditar que ele é também um Deus, que tem todos os atributos divinos, que é capaz de todas as superações e que deve dirigir sua mente e seu coração para o bem, então ele retirará o Yetzirará, substituindo pelo Yetzer Tov. Se o homem acreditar no Deus de bondade, que só deseja a oportunidade de servir os homens, e não de ser senado, então ele o imitará. Yoshanã, irmão de Jacob, também externou suas dúvidas.
Não entendo esta afirmação. Você nos diz que Deus deseja nos servir, mas fomos ensinados de que temos que servir a Deus. O que significa isto? Será que Deus, em sua magnificência, está à minha disposição? Isto é uma grande verdade. Deus está a nosso inteiro dispor. O Pai é amor incondicional e tudo o que você lhe pedir, Ele lhe dará. Quem é o pai que o filho, com fome, pedindo pão, lhe dará pedras? Saiba que todo aquele que bate a porta, esta lhe será aberta. Peça e será atendido. Desta feita, foi Shimon que o arguiu, e Jesua, isto tudo me é estranho. Então se eu pedir a Deus que mate meu vizinho, Ele me atenderá. Se eu pedir para ser um homem rico e poderoso, Ele me enviará fortuna e poder. Se eu pedir para ter a vida eterna, Ele me fará imortal. E Jesua sorriu do jeito fervoroso e quase veemente com que Shimon se manifestava. Deus o atenderá em tudo o que pedir, mas também lhe cobrará a responsabilidade de sua solicitação. Se seu vizinho incomoda, Deus não o fulminará, pois seu vizinho é também filho de Deus, e, portanto, seu irmão. Se você não ama seu vizinho, você não é digno de ser servido por Deus, pois o Pai só serve àqueles que já têm o amor no coração. Deus, no entanto, já lhe deu tudo o que você possa vir a lhe pedir. Se você deseja ser rico, você tem os meios dentro de si para se tornar rico. Se você deseja a vida eterna, saiba que você é eterno. Mesmo que o seu corpo vá, um dia, morrer. Continuo sem entender. É simples. Deus é onisciente e onipotente. Ele não precisa atender os desejos individuais de cada um de nós, pessoalmente. Para tal, Ele nos deu todos os meios de vencermos na vida. Ele nos deu todas as coisas as quais, sabendo usar, não teremos necessidade de mais nada. Para tal, Ele desenvolveu leis sábias, que tudo providenciam para nós. De resto, cabe a nós fazermos bom uso destas leis. Quando as usamos com sapiência, somos beneficiados por estas leis, e nós nos tornamos o que queremos ser. Podemos nos tornar o mais poderoso dos homens, o mais terrível dos seres, ou o mais santificado. Quem irá definir o uso será sempre nós. No entanto, a responsabilidade do bom ou mau uso, também será nosso. Já quando não sabemos usar estas leis, somos levados ao sabor dos acontecimentos, como se fôssemos folhas, jogadas de um lado para outro, pela força da procela. E Jesua havia falado da providência divina, assim como dos poderes interiores do homem. Quem soubesse fazer bom uso de sua inteligência, de seus sentimentos, purificando-os através da força de vontade, encontraria de tudo o que precisaria para viver com conforto, em paz e em saúde. Mas os homens que o rodeavam não entendiam este conceito, e voltaram a lhe perguntar quase ao mesmo tempo: se você é o Messias, e assim creio que o seja, por que você não expulsa o mal do mundo, transformando num lugar de paz? Por que você não toma o trono, expulsa os romanos e a família de Herodes, usando as forças celestiais? Por que você não se alia aos zelotes? Montamos um exército de guerreiros e derrotamos os romanos. E Jesua ia responder, quando Talma, levantando a voz, colocou um pouco de ordem na reunião. Calma, meus irmãos. Creio que vocês não escutaram meu irmão falar. Ele é o Messias esperado, mas não é o guerreiro das lendas, com as mãos cobertas de sangue dos seus inimigos. Ele é um Messias de amor e paz. Deixem-no falar. E Jesua aproveitou a calma que se fez com as palavras candentes de Talma e lhes respondeu: a culpa é minha, pois não fui claro. Meu plano é o seguinte. Durante 15 minutos, os homens escutaram, sem nada falarem. Ele explicou detalhadamente o que pretendia, e de que forma ele iria atingir seus objetivos. Ao se tornar claro e objetivo, Jesua os comprometeu com sua missão. Já não era o objetivo de Jesua, mas de cada um deles. Quem não quisesse, poderia se retirar, mas eles não o fizeram. No final da clara exposição,
E Yeshua fez uma série de perguntas a cada um deles, pedindo sua opinião, e respondendo às dúvidas. Ao pedir suas opiniões e sugestões, Yeshua os fazia participarem. Já não era o plano de Yeshua, era o objetivo do grupo. Ele sabia que se você deseja fazer algo, é preciso se cercar de pessoas, formar um grupo, motivá-las e, para tal, é preciso que cada um saiba os objetivos globais, o que se espera deles, e quais são as recompensas que cada um terá. Não precisa ser necessariamente uma recompensa material, mesmo que esta possa ser de relevante importância. Mas pode ser uma compensação íntima, algo que irá lhes trazer um prazer, um reconhecimento, uma alegria. Os homens se assustaram com o plano de Yeshua e até mesmo Talma lhe perguntou, se viermos a falhar, o que poderá acontecer? E Yeshua foi taxativo. A vitória deve estar na nossa mente, mas não podemos ser irresponsáveis a ponto de não sermos precavidos. Se falharmos, a morte será nossa paga. Portanto, devemos ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Temos que trabalhar silenciosamente, sem que ninguém saiba dos nossos objetivos, até que seja o momento certo. Não há necessidade de anunciar que sou o Messias e nem nossos objetivos. Devemos apenas falar do reino de Deus. Mesmo assim, se viermos a falhar, teremos obtido tanto sucesso, teremos feito tantas mudanças, que terá valido a pena. Jacob perguntou-lhe, tudo o que nos propusermos fazer é de grande perigo. Estaremos vivendo entre lobos, e teremos que nos comportar como ovelhas. Estou certo de que tudo vale a pena, mas não haveria outra forma, sem corrermos tanto risco. E Yeshua respondeu-lhe com segurança, tudo na vida é repleto de perigos. O lavrador ao preparar a terra para o plantio não sabe o que irá colher. Se ele começar a imaginar que podem vir a acontecer terremotos, chuvas torrenciais, gelo impetuoso, pássaros esfomeados e pragas de gafanhotos, ele não irá sequer começar a arar a terra. Quando chegar a época da colheita, ele morrerá de fome. No entanto, ao fazer o trabalho dele, por pior que as condições possam vir a ser, ele terá arado a terra, semeado as melhores sementes e se preparado para uma colheita farta, que lhe dará uma mesa abundante. Nós somos este semeador. Iremos preparar a terra para plantarmos o reino de Deus. Se as condições nos forem adversas, pelo menos teremos arado o coração dos homens, retirando as pedras e as ervas daninhas, e semeando novas ideias, que hão de brotar em alguns campos. E se a mesa do nosso banquete não for totalmente abundante, será pelo menos cheia de satisfação pelo dever bem cumprido. O resto cabe a Deus determinar e a nós, obedecer seus desígnios. Era tarde e os homens se retiraram. Naquela noite, muitos levaram algumas horas para dormir, pensando nas palavras de Yeshua. Havia um grande perigo em seu plano, mas havia também uma excitação que os havia possuído e que jamais poderia deixá-los. Agora que faziam parte do exército do Messias, eles se sentiam glorificados. Era uma sensação que eles jamais iriam desprezar para voltarem às suas vidas anteriores. Haviam se tornado guerreiros do Masiá. Capítulo 2. Desde o início, Yeshua discursava sobre o reino de Deus. Ele sempre contava uma história, parábola, pois ajudava a fixar na mente dos ouvintes a sua mensagem. Além de ser uma forma bastante usual de ensinamento no Oriente, a parábola tinha a propriedade dupla de fixar a atenção e de cristalizar na memória o que se queria falar. A maioria dos seus ouvintes era composta de homens simples dos campos, e Yeshua se utilizava de histórias que eles pudessem entender. Para tanto, suas parábolas eram campestres e ele as repetia, mudando uma história ou outra. Sempre tinham a ver com a chegada do reino de Deus. Quase sempre no final da tarde, após as preces pelo término de mais um dia de trabalho, quando havia uma certa tranquilidade, Talma procurava Yeshua e lhe perguntava o significado de determinada parábola, ou de certa frase.
Yeshua lhe explicava e Talma ficava satisfeito, pois na maioria das vezes, havia interpretado corretamente as palavras do irmão. Yeshua, intrigado, lhe perguntou a razão de ele estar carregando tantos rolos de papel. Talma não se fez de rogado e lhe explicou que achava as alocuções do irmão tão interessantes que anotava as principais frases e parábolas que escutara durante o dia. Yeshua lhe perguntou se aquilo era uma espécie de diário e Talma lhe respondeu que não. Era apenas uma coletânea de frases, de parábolas, assim como de algum fato de maior relevância, como, por exemplo, a discussão que ele tivera com alguns doutos que haviam aparecido certa feita, e que o questionaram sobre sua nova doutrina. O que havia de certa forma deixado os doutos intrigados era o fato de que, na imensa maioria das vezes, Yeshua, após a cura, perdoava os pecados do doente, mandando-o embora com exortação de não mais pecar. Eles murmuravam entre si e Yeshua, intuitivo e clarividente, aproximou-se do pequeno grupo de judeus mais esclarecidos, que cochichavam entre si, e perguntou: o que os incomoda, meus irmãos? Um deles, mais jovem e afoito, respondeu-lhe: o fato de você perdoar os pecados dos homens. Não entendemos de onde vem sua autoridade para perdoar, pois somente Deus perdoa. A minha autoridade para perdoar vem da mesma procedência das minhas curas. Somente Deus cura, e somente Deus perdoa os pecados. O jovem escriba ficou indignado e retorquiu, sem pestanejar: isto que você fala é uma blasfêmia. E Yeshua, com voz firme e um olhar já mais severo, olhou-o nos olhos, deixando-o perturbado e lhe respondeu: não há blasfêmia em usar o nome de Deus para as boas causas. Aqui só trazemos lenitivo aqueles em quem Deus vê merecimento em se curarem. Aqueles que ainda têm o coração duro, que não demonstraram arrependimento pelos seus atos, que ainda são prisioneiros do pecado, e em quem Deus não vê méritos, não há cura. Se Deus permite que eu possa trazer lenitivo aos desvalidos, Ele também permite que eu, por sua imensa graça, perdoe os pecados, pois, na realidade, Ele o faz através de mim. Os demais homens que formavam o grupo de escribas ficaram ainda mais indignados e começaram a falar ao mesmo tempo. Eles perguntavam de onde vinha esta determinação divina de curar e perdoar. De onde Yeshua tirara esta ideia ridícula e blasfema de que era um mensageiro divino. E Yeshua teve que aumentar o tom de sua voz para lhes responder, e o fez com energia, sem, contudo, se exaltar ou perder a compostura. Em verdade, eu lhes digo que todo homem que encher seu coração de amor pelo próximo receberá este dom de Deus, pois ele é o amor puro. Todo aquele que se inunda com este amor, com esta luz de bondade, receberá um Roá Elohim Kadizim, o Espírito do Santo Deus, tornando-se ungido a Deus por estes laços de amor, bondade e comiseração. Nesta hora, quando curo, perdoo e incentivo os homens à procura da perfeição e do amor fraterno, eu me torno uno com Deus. O Pai e eu somos um só, unidos pelo amor aos infelizes, aos desvalidos da terra, e a todos os seres criados pela imensa bondade de Deus. Mudando de tom, tornando-se mais suave, Yeshua arrematou sua locução. Usemos de honestidade em nossos corações. Quando eu digo que os perdoo, na realidade eu os incito a se perdoarem e a mudarem de atitude perante a vida. No fundo tanto faz dizer, eu perdoo, vai e não peque mais ou falar, levante-se e ande. O importante é que estes desvalidos passem a se amar, pois a doença nasce do desamor e da desarmonia em que se encontram. Vocês, que são escribas, conhecedores da lei, sabem que mais importante do que a rigorosa obediência à lei, é tê-la incrustada no coração, pois a lei sem sentimentos são palavras como folhas secas que o vento leva, enquanto que o espírito da lei vivifica a alma, trazendo paz e esperança ao mundo. O magnetismo de Yeshua através de suas palavras inflamadas, havia produzido um mutismo acachapante entre os escribas. Yeshua virou-se e deixou-os em suas inquietações.
Os mais velhos entenderam suas palavras, pois elas já haviam sido ditas em várias passagens das Sagradas Escrituras, mas os mais jovens ficaram ainda mais indignados, crendo que Yeshua se havia revelado como sendo o ungido do Senhor, unido a Deus como seu Filho unigênito. As palavras, quando terão um só significado e um único entendimento. Os meses correram céleres. Os barcos novos estavam em plena atividade. As pescarias eram de estarrecer, os arrastões traziam toneladas de peixes, que eram cortados, suas entranhas retiradas, as carnes defumadas e enviadas para Séforis e Cesareia, e agora também para Jerusalém, um novo mercado que fora inacessível antes devido à pouca quantidade pescada. O dinheiro começou a fluir para Cafarnaum não só por causa da pesca, mas também porque a cidade se enchia de pessoas que vinham para serem curadas por Yeshua. Elas enchiam as estalagens, obrigando muitos habitantes de Cafarnaum a cozinharem petiscos, mormente peixes, para que pudessem ser vendidos para a população flutuante dos fins de semana. Agora que ele tinha um exemplo em mãos, o progresso continuou a falar que o reino de Deus estava próximo. Observem, meus amados irmãos, como foi notável a transformação que ocorreu entre vocês. Todos se dedicaram, juntos e congregados, para atingirem o objetivo ambicionado. Todos trabalharam para a construção de barcos, velas, redes, e também pelo corte e preparo do pescado. Para tanto, aliaram-se numa única comunidade, não mais fazendo distinções entre vocês de quem era rico ou pobre, de quem era certo ou errado, de quem vocês julgavam ser puros ou impuros. Todos se deram as mãos e obtiveram sucesso. Este é o reino de Deus, pois ele se manifestou primeiro dentro de vocês, na procura de melhoras pessoais, de aprimoramento de suas virtudes e no apagar de seus pecados. Durante este tempo, vocês não falaram mal um do outro, nem tiveram tempo de serem molestados pelos demônios da inveja, da cobiça, dos vícios e da concupiscência. Pois é chegado o tempo em que o reino de Deus e toda a sua santidade se manifestarão cada vez mais dentro de vocês, com resultados em toda a comunidade e no próprio país. As pessoas ficavam meditando sobre essas palavras, pois, realmente, o duro trabalho de construir barcos, de pescar de forma diferente com redes maiores e arrastões mais pujantes, assim como a construção de novas casas, alpendres, silos e depósitos, não havia dado tempo a ninguém de pensar em outra coisa a não ser na realização de seus sonhos. Uma mudança de mentalidade havia surgido, de forma gradual e automática, e havia se baseado no fato de que todos tinham em Yeshua um homem possuído pelo mais alto grau de santidade. Este é o reino de Deus que está para chegar. Ele há de se alastrar por todas as terras judaicas, pois um novo tempo é chegado. Os tempos antigos serão superados por um estado de coisas mais justas, onde todos terão oportunidades de progredirem, de se tornarem mais amorosos e fraternos. O reino de Deus está cada dia mais próximo. Com 6 meses, a fama de Yeshua por aquilo que havia feito em Cafarnaum, seja pescando, seja curando, atingiu a maioria dos vilarejos da região, inclusive Cesareia e Jerusalém, além das regiões da Fenícia, Idumeia, Judeia, Pérea, Traconite e de Samaria. Vinham pessoas de todos os lugares e Yeshua havia expandido seus grupos de cura para que ficassem o mais independentes possível. Outros fatos estavam acontecendo para beneficiá-lo. Vinham pessoas do grupo de Oxanã, o Batista, que já haviam trabalhado com ele no Rio Jordão. Alguns dos curados ficavam em Cafarnaum, pois muitos eram profetas e curadores. E Yeshua transformava loucos desvairados em pessoas de inigualável poder, já que o contato com os obsessores os haviam feito desenvolver um poder de comunicação com os espíritos que muitos desconheciam ser possível. Suas doenças de origem mental eram curadas através do trabalho, da dedicação aos demais e possuíam uma nova motivação na vida: ajudar o próximo. Nem tudo corria bem, existiam os descontentes,
os invejosos e os que se achavam preteridos. Muitos acreditavam que bastava querer para serem admitidos no serviço, mas Jesua recusava, polidamente, alguns, e muitos desses aceitavam funções subalternas com prazer, mas outros, corroíam-se de inveja e despeito, passando a odiar o Nazareno. Era uma minoria, mas mesmo assim perigosa. Havia, também, uma pequena cisão no grupo de Jesua. Eram dois grupos de discípulos que se dividiam entre Shimon e Talma. O assim chamado grupo de Cafarnaum era liderado por Shimon, que mantinha as pessoas de Cafarnaum sob uma rigorosa dominação, impedindo-os de terem acesso ao mestre, a não ser através deles, sob o pretexto de não cansarem e aborrecerem o taumaturgo. Até mesmo as crianças pequenas eram impedidas de falarem com o amoroso mestre sob a mesma escusa. Já o grupo de Nazarete, liderado por Talma, era muito mais gentil, franqueando, a quem desejasse, falar com o irmão. No início os dois grupos tiveram alguns desentendimentos, o que obrigava Jesua a ser severo com todos, demonstrando que ele estava ali para ajudar a quem o procurasse. Jesua já estava há mais de 6 meses em Cafarnaum, sentindo que a cidade estava começando a se desenvolver de forma acelerada. Por outro lado, ele estabelecera uma época em que a pesca não devia ser feita. O arrastão era muito predatório. Os peixes precisavam ser respeitados durante o período de reprodução, sem o qual, em breve, não haveria mais os gigantescos cardumes que tanto progresso haviam trazido a Cafarnaum. Numa dessas tardes, quando a pescaria estava suspensa por 2 meses, para dar tempo de os peixes desovarem e gerarem novos cardumes, Jesua saiu de Cafarnaum e dirigiu-se para um dos morros mais elevados da localidade. Precisava ficar só e tranquilo para refletir sobre uma infausta notícia que recebera. Ele estava desconcertado, precisando ficar a sós. O sol estava começando a se pôr quando Jesua alcançou o topo do morro e pôde apreciar a bela vista dos vales, do mar da Galileia e da distante Cafarnaum. A quietude do local acalmou-o, já que andara muito agitado nesses últimos dias, tendo se esgotado fisicamente. Numa das curas, a de um rapazinho epiléptico, despendera tamanha carga de energia e vontade que tivera uma persistente taquicardia, seguida de uma sangria nasal abundante. Tivera que descansar por quase 2 horas para voltar ao normal. Afora a notícia que recebera, deixando-o aborrecido, ele estava radiante de felicidade, pois conseguira modificar as relações sociais e econômicas em Cafarnaum, trazendo abundância e prosperidade para todos. Não havia mais o velho sistema de que para um enriquecer era preciso empobrecer os demais. Zebedeu, um dos responsáveis pelo sucesso, havia se tornado o maior arauto da nova doutrina, colocando-a para os demais nobres da região. Um dos nobres vizinhos, amigo de Zebedeu, pedira a visita de Jesua para ver o que era preciso fazer a fim de transformar seus empreendimentos num êxito. Ele estava marcado para ir a Canaã nas próximas semanas. As curas eram um grande sucesso, e as suas palavras, falando de um Deus de amor e justiça, começavam a ser entendidas pelos mais simples. Muitos já repetiam que os tempos futuros de abundância ilimitada estavam chegando, graças ao santo profeta Jesua. Jesua viu o sol se pôr quando escutou uma conhecida voz atrás dele. Aí está o mestre. Era Shimon. Vinha com André, Jacob, Yochanan e Talma. O grupo cumprimentou com alegria. Shimon ficara preocupado com ele quando vira o mestre se afastar com o olhar transtornado. Shimon nunca vira aquele homem plácido e alegre, com tamanha expressão de tristeza nas faces. Ficou apreensivo e reuniu os demais para irem até onde estava o mestre. O que tirara Jesua da aldeia para pensar, fora a notícia de que Yochanan, o Batista, fora preso e agora estava na fortaleza de Maqueronte. Deveria ser julgado por sedição, e, provavelmente, morto. Ele ficara desnorteado com aquela notícia infausta. Durante o caminho pensara se não era seu dever ter ficado com ele durante aqueles momentos aziagos.
Ele mesmo se respondeu que prevenir o primo a exaustão para não se opor ao poder de Roma. Imaginava, portanto, que seria morto na cruz, uma morte horripilante, que devia ser evitada. Mas como? Haveria alguma forma de impedir tal fato? O mensageiro da infortunada notificação lhe dissera que ele estava sendo mantido prisioneiro na fortaleza de Herodes, que era inexpugnável. Posso lhe perguntar o que foi que lhe tirou do sério e lhe deu tamanho ar de preocupação? Shimon procurava sondar-lhe o espírito, estava realmente preocupado com Yeshua. Claro, meu caro Shimon. Soube por fonte segura que meu primo Yochanan, o Batista, foi preso e será julgado por crime de insurreição contra os romanos. Um raio, caindo num dia claro, não teria o mesmo efeito daquela notícia sobre todos do grupo. Aquilo fora um choque terrível, todos amavam o Batista pelo que ele representava. Ele era a altivez de Israel perante seus inimigos. Ele era o orgulho nacional. E agora estava derrotado, com possibilidade de morte infamante. Uma derrota insuperável, quase insuportável. Que faremos, mestre, que faremos? Shimon estava desesperado com a notícia. Yeshua olhou para o horizonte, calmamente, e disse-lhe: continuaremos a nossa vida com determinação. Dentro de 2 semanas, iremos a Caná, pois fomos convidados para o casamento de nossa prima, filha de Cleopas, nosso tio. Além disto, Finéias, que também é amigo de Zebedeu, deseja aproveitar a nossa visita para inteirar-se dos nossos métodos em Cafarnaum. Iremos àquela cidade e faremos tudo o que fizemos aqui. Mas como, mestre? Eles lá são plantadores e pastores. Não são pescadores. Como ensinaremos homens a plantarem e pastorearem, se só conhecemos o ofício de pescar? A pergunta fora formulada por André, um devoto seguidor de Yeshua, mas que tinha suas dúvidas, nem tanto quanto ao mestre, e sim, quanto aos demais homens. Ensinaremos os princípios da providência divina, do amor de Deus pelas suas criaturas, e de que a única forma de combater o mal é através da solidariedade, do trabalho conjunto e do amor às coisas da natureza e ao próximo. Falaremos do reino de Deus e de como ele está próximo a se realizar, bastando para tal que os homens o aceitem em seus corações e mudem seu comportamento. André fez cara de muxoxo, como quem não crê que fosse dar resultado. Shimon, pelo contrário, um espírito arrebatado, falou alto, quase aos berros. Claro que conseguiremos. Não há nada que não possamos fazer. Basta dedicarmos-nos com fé ao trabalho, que Deus há de nos guiar. E Yeshua, acostumado com o descrédito dos homens, com a falta de fé, com a ausência de determinação, ficou agradavelmente surpreso com a firmeza de Shimon. Os demais ficaram contagiados com ele e até André, meio vacilante, acabou achando que tudo daria certo. Yochanan, com o passar dos dias, foi avassalado por dúvidas. Será que aquele taumaturgo era realmente o esperado Messias? Não seria apenas mais um homem santo a se pronunciar, numa terra rica em profetas? Sua mente gerava essas questões, pois, de certa forma, o conceito de que o Messias esperado era um poderoso guerreiro, e como Yeshua não tinha essa característica, isso lhe trazia sérias dúvidas. Com o coração opresso e a mente requeimada, ele continuou sua jornada, batizando e pregando que o Messias estava entre eles, e que em breve se pronunciaria. Enquanto Yeshua foi para Cafarnaum, e de lá vinham inquietantes notícias, Yochanan foi aumentando ainda mais suas dúvidas. Jacob e Tade, seus primos por afinidade, haviam partido com Talma, que aparecera e os levara embora. Outros de seus discípulos iam até a cidade onde estava Yeshua e de lá não retornavam, mas mesmo assim seu grupo ainda era expressivo. Ele havia pedido que 2 de seus amigos fossem até Cafarnaum e trouxessem mensagem de Yeshua, e eles haviam contado que o taumaturgo havia estabelecido centros de cura, onde a população local estava recebendo centenas de pessoas e expulsando demônios, fazendo aleijados andarem e cegos verem.
Mas nenhuma outra notícia, além disto. Onde estavam os exércitos do Messias? Onde estavam as armas, os aparatos bélicos, os treinamentos e as manobras militares? Como Yeshua iria vencer as legiões do mal? As forças das trevas estavam se movimentando sem que nenhum dos dois homens soubessem. Almadão era o chefe da guarda de Herodes Antipas e vinha mantendo um espião junto